Você sabe como nós, cidadãos, podemos defender nossos direitos quando o patrimônio público ou o meio ambiente, por exemplo, são depredados? Quando isso acontece, nós podemos utilizar a chamada ação popular. O programa Artigo 5º está começando e vai mostrar como usar este instrumento, que é considerado um dos remédios constitucionais. O artigo 5º determina que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O autor da ação, salvo comprovada má-fé, fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E para falar sobre a ação popular, eu recebo aqui no estúdio do Artigo 5º o promotor de justiça Guilherme Fernandes Neto, que também é professor da Universidade de Brasília. E recebo também o advogado Wellington Márcio Kubliskas, mestre e doutor em Direito Constitucional. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Promotor, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os pré-requisitos para uma pessoa entrar como ação popular. Primeiro é a pessoa física, o cidadão. Então nós temos que excluir já a pessoa jurídica, temos que excluir aquele que não é cidadão brasileiro. Tem que estar em dia com seus direitos eleitorais. Então, a pessoa que foi condenada por improbidade, um crime qualquer, que tenha perdido por algum motivo os seus direitos políticos, ele não pode ingressar com uma ação popular. Isso é interessante porque as pessoas imaginam que uma ação popular é aquela que precisa de assinatura de várias pessoas e confundem a ação popular com a lei de iniciativa popular. Não tem nada a ver. Um cidadão, com o seu título de eleitor, com uma certidão comprovando que está em dia com seus direitos eleitorais, ele pode e deve defender o patrimônio público e fazer com que o seu título de eleitor seja utilizado, inclusive para isso, que é para exercer completamente a sua cidadania. Doutor Wellington, e qual é o objeto de uma ação popular? O objeto da ação popular, de modo geral, é a tutela, né, a defesa, o pedido de anulação de atos e contratos eventualmente lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico-cultural. Em linhas gerais, nós temos que, para o ajuizamento de uma ação popular, é necessária a comprovação de um binômio de dois pré-requisitos objetivos, quais sejam a ilegalidade do ato e a lesividade, né? Existe uma discussão muito grande hoje em dia com relação à questão da lesividade em especial, né? A lei, a legislação, fala em lesividade, mas discute-se atualmente, ainda mais em função da existência de uma proteção atualmente pela ação popular aos patrimônios, ao patrimônio imaterial, se seria necessária a comprovação efetiva de um dano mensurável. Atualmente, o entendimento básico é de que é necessário, sim, a comprovação desse binômio, ilegalidade e lesividade, mas não necessariamente a comprovação de um dano, de uma lesividade patrimonial materialmente mensurável. É possível que essa lesão seja comprovada com relação a bens imateriais, como, por exemplo, a moralidade administrativa e os bens, o patrimônio histórico, cultural, etc. Uma das hipóteses de uso da ação popular é para garantir a preservação do patrimônio público. Quem sabe de algum dano que está sendo cometido ou na iminência de ser realizado, deve denunciar. Patrimônio público é o conjunto de bens e direitos que pertencem ao Estado, município, autarquia ou empresa pública. Bens que são de todos e vão de lixeiras a monumentos. Depredar este tipo de patrimônio é crime. Podemos obter essa reparação no próprio direito penal, na própria seara criminal. Independente disto, é possível que, no campo civil, a entidade pública que sofreu esse dano, por meio das suas procuradorias, por meio dos seus advogados públicos, consigam mover as ações de reparação de dano para obter o ressarcimento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem o trabalho de preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros tombados. No Brasil, 78 cidades têm patrimônios tombados pelo IPHAN e, em casos de depredação, o IPHAN também age. A nossa atuação se dá do ponto de vista de abertura de processo administrativo para verificar o que aconteceu, avisar as autoridades policiais pertinentes, em geral Polícia Federal, e também orientar do ponto de vista da obra necessária para a recuperação deste bem.
As pichações são um tipo muito comum de depredação e, embora seja um dano ao patrimônio público, a punição é feita na forma da Lei de Crimes Ambientais, já que é considerada poluição visual. A punição para quem for pego pichando é de 3 meses a 1 ano de prisão e pagamento de multa. Para que gastos com a restauração de mobiliário urbano e prédios públicos sejam evitados, é necessário que seja instituída a cultura do coletivo, preservar o que é nosso para que outras pessoas também possam usufruir. Nós temos que instituir, na verdade, uma cultura da conservação preventiva. Mostrar, de alguma forma, à população o quanto esses bens lhes pertencem e quanto eles estão associados à sua própria memória, à sua própria identidade. Doutor Wellington, a gente mostrou aqui o patrimônio público, histórico e cultural, mas quais são os casos mais comuns de ação popular? Na prática, os casos mais comuns de ação popular são na tutela, na defesa do patrimônio público de modo geral, né, ligado principalmente a questões vinculadas à corrupção, à autopromoção de agentes públicos no exercício do cargo, como, por exemplo, a utilização de publicidade institucional em favor de uma determinada pessoa. A ação popular também ela tem o condão de ser utilizada na tutela do patrimônio, do meio ambiente, né, da moralidade administrativa e da tutela do patrimônio histórico-cultural. O problema maior aí nesse caso, e aí é uma questão que precisa ser avaliada, a legislação, a lei de ação popular, ela é uma lei muito antiga e que tem um procedimento voltado à tutela nesse aspecto, nesse sentido. Tem uma análise que eu acho que pode ser feita também. Será que nós podemos combater o desvio de finalidade? Porque a lesão ao patrimônio público é evidente, claro, não causou um prejuízo, houve uma obra superfaturada, posso utilizar isso. Nos casos, por exemplo, de corrupção promotor, como é que é a punição? Permita-me até refazer a pergunta. Será que o que existe hoje é suficiente? O doutor Wellington já falou que é antiga a legislação popular, década de 60, a punição no que tange a corrupção. Eu creio que no que tange alguns tipos de corrupção, nós precisamos repensar isso. Uma mega corrupção, uma corrupção que seja assim, que possa acabar com a nossa cidade, comunidade da federação, paralisar a capital da república. Nosso ordenamento jurídico é suficiente? Não, não é. Tanto é que um grupo de juristas aqui de Brasília, nós criamos um grupo chamado Foro de Brasília, onde o objetivo é apoiar as pessoas que querem tocar uma ação popular, ensinar como é que se ajuiza uma ação popular e também estimular leis de iniciativa popular. Então se criou uma lei onde trata de um outro tipo penal para grandes ilícitos que estejam assim, causem um dano extremamente lesivo ao patrimônio público. O que nós temos hoje é o seguinte: alguém pichou, então foi pichado lá o imóvel, temos lá uma pena razoável, o prefeito usou o trator, então hoje está tentando se criar, por iniciativa popular, uma pena para poder dar uma sanção compatível com novos ilícitos que a gente está vendo. E nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Olá, meu nome é Juliana Costa. Como uma pessoa sabe de um dano que está sendo provocado, pode denunciar? Tem que ser por meio de uma ação popular? Doutor Wellington, esse é o único caminho mesmo ou a pessoa pode, por exemplo, pegar informações e levar para o Ministério Público tomar alguma atitude? Não, não necessariamente. A ação popular ela é um dos mecanismos, né, de controle da administração pública pelo cidadão. Mas existem outros meios, outros métodos, como, por exemplo, a própria representação ao Ministério Público, que pode se valer dos seus instrumentos, como, por exemplo, a ação civil pública, né? A pessoa pode fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas, dependendo do tipo de dano que é imputado ao cidadão, a pessoa que está criando um problema para o patrimônio público. Então, existem vários instrumentos. Né? Promotor, e que tipo de provas a pessoa precisa ter para poder levar as informações ao Ministério Público ou até mesmo entrar com uma ação popular? O autor de uma ação popular só vai ser condenado se houver comprovada a má-fé. Então, o risco que ele tem é o mesmo risco que um promotor tem quando está acusando alguém, que um juiz tem quando está condenando alguém. Tanto o juiz como o promotor só podem ser condenados em casos de má-fé, de dolo. O autor da ação popular também. Qual que é a prova? Pois bem, ele tem que ter uma prova que possa dar indício, demonstrar que aquilo existe, que aquilo possa ser apreciado pelo Poder Judiciário. E se ele não tiver essa prova? Bom, a própria Lei 4717, que é a lei que regulamenta a sanção popular, já desde a década de 60, ela autoriza uma requisição
Então, a pessoa pode fazer essa requisição para tentar obter essa documentação. Só que essa requisição, com base na lei de ação popular, só pode ser utilizada para uma ação popular. Ele também pode, eventualmente, se fizer uma requisição, um requerimento com base na lei de transparência, de acesso à informação, e ele descobrir que houve um dano, ele pode também dar início, então, a esta ação popular. Então, ou seja, ele pode, inclusive, iniciar com matéria jornalística, mas eu não recomendo que ninguém inicie uma ação popular com matéria jornalística. Então, ele tente ter acesso aos links, tente ter acesso aos documentos, não é? Às vezes os editais são públicos, a gente consegue localizar hoje na internet, então tem uma certa facilidade para isso. Então, ele tem que entrar com uma documentação mínima. Ele só vai ser condenado se for comprovadamente que ele agiu de má fé. Fora isso, não tem nenhum risco. Quer dizer, então, se, por exemplo, a pessoa tentou usar uma ação popular para poder ter fins políticos, prejudicar alguém, aí, nesse caso, ela é condenada? Fins políticos é muito amplo, essa pergunta. Então, eu tive a oportunidade de estar agora em 2 reuniões no semestre passado, um com o líder do PSDB e um com o líder do DEM. Eu acho que aquele que quer ser político, que quer atuar no parlamento, ele tem que ser guerreiro, ele tem que defender nosso patrimônio público. Então, o que nós expusemos para os líderes foi o seguinte: vocês querem ajuda para que os seus futuros candidatos possam combater e defender o patrimônio público? A sociedade precisa participar, o cidadão precisa participar. Então, nosso objetivo é estimular que aquelas pessoas que querem concorrer a cargos públicos, que são pessoas corretas, e daí eu posso falar que um político é um fim político, mas é um fim político aceitável, não é? O que eu não posso imaginar é alguém utilizar uma ação sabendo que a pessoa é inocente e daí a juízo uma ação simplesmente para prejudicar o réu. Mas eu posso falar que o autor, aquele que é político, ele tem o dever também de atuar junto com o Ministério Público combatendo essas ilegalidades. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Wellington Márcio Kubliskas, mestre e doutor em Direito Constitucional, e o promotor de Justiça Guilherme Fernandes Neto, que também é professor da Universidade de Brasília. No programa de hoje estamos falando sobre ação popular. E este tipo de ação é regulado por uma lei de 1965. De acordo com a lei, se o valor do dano ficar provado no processo, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. O ressarcimento dos danos provocados aos cofres públicos pode ser feito por meio de desconto em folha, se for mais conveniente ao interesse público. A parte condenada a restituir os bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora. Doutor Wellington, a lei é antiga, mas a Constituição de 88 trouxe essa previsão. Houve alguma inovação? A Constituição de 88, ela basicamente inova em matéria de ação popular em 2 pontos. Em primeiro lugar, ela amplia o objeto da ação popular, né? Anteriormente à Constituição de 88, o objeto de proteção era somente o patrimônio público, tido como patrimônio público na linha material, né? A Constituição de 88 ampliou esse objeto, trazendo a proteção também ao chamado patrimônio público imaterial, né? A moralidade administrativa, o meio ambiente e a tutela do patrimônio histórico-cultural. Além disso, a Constituição de 88 também inovou ao trazer a isenção de custas à pessoa que deseja entrar com uma ação popular. A ação popular ela é um instrumento de participação do cidadão, de fiscalização do poder público pelo cidadão e de participação democrática do cidadão. Então, a Constituição de 88, visando incentivar essa participação do cidadão, ela trouxe essa isenção de custas, como disse o doutor Guilherme, nos casos em que houve má-fé do cidadão ao ingressar com a ação popular. Agora, se a pessoa não tiver má-fé, mesmo que ela perca a ação, ela não tem que pagar nada. Nos casos em que não houve comprovada má-fé, mesmo que a pessoa ela seja derrotada na ação, ela fica livre do pagamento tanto das custas quanto das sucumbências, exceto os gastos que ela teve com o advogado. Até porque um dos requisitos para o ajuizamento da ação popular é que ela seja representada por um advogado. Então, os custos dos honorários advocatícios a pessoa tem que arcar, infelizmente. Mas as custas e as sucumbências, a Constituição ela assegura a isenção dessas taxas por parte do cidadão. Agora, promotor, no caso do agente causador do dano já é diferente. Ele tem que ressarcir o erário, não é mesmo? Tem que ressarcir, tem que ressarcir. É claro que não existe prisão por dívida, mas eu repito, como que a pena no nosso ordenamento para os crimes de apropriação indébita, de peculato furto, são penas pequenas. Hoje é triste, a população sente muito quando vê alguém que foi recentemente condenado por corrupção, as pessoas não conseguem ver o réu saindo da cadeia. Será que a pena é suficiente?
E por um caso grave, causado, onde pode fazer com que uma empresa possa deixar de existir, não é? Afetando milhares e milhares de consumidores, o país, a imagem do país. Nós não temos uma pena suficiente para inibir, coibir esse tipo de ato. E o ressarcimento do valor correspondente ao dano? Como é que ele é feito na prática, promotor? Bom, como já foi dito, é possível arresto, é possível sequestro, é condenado, transitar em julgado, possa dar início à execução, penhora-se o bem da pessoa, se ela tiver bem, se for localizado um bem. Mesmo que a gente consiga ressarcir, não se ressarce integralmente o prejuízo. Então, o nosso ordenamento não é suficiente para impedir novos desvios. Temos que repensar as penas para grandes prejuízos causados à nação brasileira. Doutor Wellington, e geralmente de quem é a competência para julgar uma ação popular? Depende muito do tipo de dano causado? Isso é uma questão interessante, né? Diferentemente de outros casos, a ação popular ela não é submetida ao chamado foro privilegiado, né? Sempre, em todos os casos, a ação popular ela é uma ação de competência da primeira instância, né? A competência ela é definida com base no critério da especialização, né? Eventualmente, se o dano foi causado a um patrimônio público da União, a ação é de competência da Justiça Federal. Se foi a um patrimônio público não da União, dos estados ou municípios, a competência ela é da Justiça dos Estados. Vamos conferir a última pergunta feita por um telespectador. Olá, meu nome é Cleis. Eu gostaria de saber se a ação popular também pode ser usada de uma forma preventiva? Promotor, isso é possível e em que tipo de situação? Sim. Pois bem, é possível tentar conseguir uma liminar, impedir aquele ato que seja concretizado. Isso é possível, Também é possível uma tutela antecipada, também objetivando isso. O que não se pode é combater a lei em tese. Por exemplo, o decreto 8243 queria criar os conselhos, que a imprensa chamou de conselhos sovietes, né? Então, estaria um problema porque poderia suplantar aí o legislativo. Pode-se ingressar com uma ação contra o decreto presidencial? Não. Mas se pode ingressar com uma ação contra a estrutura criada para se combater o decreto presidencial. Então, nós não podemos combater a lei em tese. Isso, inclusive, o presidente já do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas podemos combater, claro, e impedir uma lesão através de um pedido liminar ou de uma tutela antecipada. Bom, e quando o patrimônio público é danificado, quem paga a conta? Como evitar que este tipo de dano aconteça? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. A sociedade inteira perde, porque fica com um bem público, que é nosso também, danificado. Sai do meu bolso também, né? Meus impostos é para isso e de repente a gente encontra essas pessoas que fazem essas coisas. Com certeza, eu acho que é um dano muito grande. Prejuízo, sai do bolso de todo mundo, sai inclusive do bolso de quem depreda, né? Qualquer coisa que é voltada para o povo, que é nosso, que vem de dinheiro de impostos, acho que tem que todo mundo tomar conta, não destruir, combater isso daí. O que eu posso fazer é conscientizar principalmente com quem eu tenho relacionamento, para que, na medida do possível, a gente possa preservar o patrimônio público, como também sendo parte do nosso patrimônio, porque, de certa forma, é um patrimônio social, é nosso também. Promotor, a gente viu aí que as pessoas sabem de onde vem o dinheiro para pagar os danos, que vem do nosso bolso, dos nossos impostos. Mas existe essa cultura da preservação mesmo? As pessoas têm, de forma geral, essa cultura? Infelizmente não existe, ao contrário. Saiu agora uma obra recente, em São Paulo, sobre uma pseudo-cultura da pichação em São Paulo, onde se entendeu, num viés, ao meu ver, totalmente equivocado, de que aquilo era uma forma de que as pessoas pudessem manifestar o seu pensamento, a sua indignação, a sua opressão. Pois bem, todos nós sofremos opressão aqui de uma forma ou de outra, não é? Sofremos uma certa repressão de uma ou outra forma, isso não justifica ficar pichando um imóvel público ou particular, não é? Isso é um crime, não há que se falar em cultura. Então, eu vi aqui imagens tristes, lamentáveis em Brasília, não sabia que isso estava aumentando aqui em Brasília, mas em São Paulo está um horror, o que demonstra também que a pena não é suficiente. Porque se fosse suficiente, a pessoa tinha medo, a pessoa tinha um receio. Então, demonstra o quê? Que existe uma certeza da impunidade. Doutor Wellington, e como conscientizar mais as pessoas? O entrevistado disse ali que o que ele pode fazer é conscientizar quem está perto dele. Se cada um fizer isso, já ajuda? O que deve ser feito? Com certeza, ajuda. E iniciativas como, por exemplo, esse programa, né? Trazendo para o conhecimento das pessoas que elas têm instrumentos efetivos, né, existentes na legislação e que podem ter efetividade para, eventualmente, questionar atos da administração pública ou desvios cometidos por agentes públicos, né, de uma forma eficaz, né? Então, além disso, né, além dessa conscientização do boca a boca entre as pessoas, no seu contato diário,
né, essa divulgação das informações, essa ampliação da divulgação das informações e efetivamente dos direitos das pessoas. A Constituição de 88, ela ainda tem, apesar de já ter 25 anos e já ter representado uma evolução muito grande, ela ainda carece, em muitos dos seus aspectos, de efetividade, né? E esse conhecimento das pessoas, dos seus direitos e a efetiva prática desses direitos contribui cada vez mais para a conquista da eficácia da Constituição Federal de 88 de modo amplo. O senhor está falando aqui sobre eficácia. Para encerrar, eu gostaria de saber de vocês, se esse é um direito fundamental, o que é eficaz e efetivo? Promotor? A ação é efetiva desde que a gente consiga localizar os bens daquele que perpetuou alguma coisa, desde que ele tenha bens. Se a pessoa desviou seus bens, etc., a eficácia começa a diminuir, não é? Então, isso vai depender do caso concreto. Se é algo planejado, algo com dolo, foi alguma coisa perpetrada por uma quadrilha, não é? É claro que não vai ser simples localizar bens para poder tornar eficaz essa sentença. Agora, que é um instrumento que é pouco usado, a população deveria, já nesse estágio atual, com uma lei já que tem quase que 50 anos, não é? Nós poderíamos estar pensando já que essas dúvidas poderiam não pudessem mais existir. Mas eu vejo pessoas cultas que desconhecem, que podem sozinhas, com seu título eleitor, ajuizar uma ação popular combatendo um desvio do administrador de plantão. E para o senhor, doutor Wellington? A ação popular, de modo geral, né, como nós vimos nos exemplos que foram dados, ela é um instrumento efetivo e importante de controle da administração pública e dos atos administrativos. Né? Vários casos de repercussão foram levados ao conhecimento via ação popular, né? Acontece que, como bem ressaltou o Dr. Guilherme, né, a utilização da ação popular ela ainda é relativamente baixa, estatisticamente baixa no Brasil. Disso nos traz uma reflexão. O que poderíamos fazer para incentivar a utilização da ação popular, além de, por exemplo, trazer à população o conhecimento dos seus direitos, né? Primeiro ponto que eu acho de fundamental importância seria a reformulação da lei de ação popular, né? Como eu disse anteriormente, a Constituição de 88 ela ampliou o objeto da ação popular, mas mesmo assim ela manteve uma estrutura de ação popular voltada a questionamento de atos da administração pública e não ampliou efetivamente, ou pelo menos a Constituição ampliou, mas a legislação não acompanhou a ampliação da ação popular para a tutela dos interesses difusos e coletivos de modo geral. Uma boa iniciativa nesse sentido seria prever na legislação a possibilidade do ajuizamento de ações populares, não somente contra atos da administração pública, mas contra atos em geral, inclusive de particulares. Outro exemplo, outra discussão que existe, seria da possibilidade da utilização da ação popular por associações. Atualmente, a legislação permite apenas e tão somente que a ação popular ela seja manejada pelo cidadão, individualmente considerado. Mas, em algumas situações, o cidadão ele não tem todos os meios, todos os mecanismos suficientes para levantar provas, né, e ter uma estrutura efetiva de manejar uma ação popular para questionar os atos da administração pública. Existem projetos no sentido de que seria importante a ampliação para, além do cidadão, associações de classe, partidos políticos, eventualmente, ajuizarem a ação popular. Facilitaria, né? Exato. Entre essas, entre outras inovações que poderiam ser úteis para ampliar a efetividade da ação popular. Bom, com essas dicas nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Promotor Guilherme, doutor Wellington, agradeço muito a presença de vocês aqui, os esclarecimentos, e agradeço também a sua companhia. Para fazer parte do nosso programa, basta enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Na próxima semana você confere um novo tema. Até lá!